Então eu vou tentar usar uma linguagem jovem. Eu vou me quebrar. Vou me quebrar. Antes de nós começar a mensagem, vamos fazer uma oração então, tá bom? Senhor, nós queremos agradecer a Ti, louvar a Ti por essa oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença. Louvar porque sabemos, Senhor, que por Ti estamos aqui essa noite. Poderíamos estar em qualquer outro lugar. Eu louvo, Pai, por esses jovens que tomaram essa decisão, que podiam fazer várias coisas, o Pai, talvez até alguma coisa que desagrada a Ti, mas estão aqui essa noite, Senhor, para ouvir alguma palavra, alguma mensagem, para ter comunhão uns com os outros, para fazer uma oração a Ti, para abrir os seus corações, para esquecer o mundo lá fora, pelo menos por um instante. Quero louvar por isso, Pai, e pedir a Tua bênção para cada um desses jovens aqui nessa noite. Também, Senhor, que eu possa ser usado, Senhor, para ministrar uma mensagem a essas pessoas tão importantes, a esses seres que Tu fez, ó Deus, cada um da forma especial para Ti, ó Deus. Que Tu me use e que cada um possa sair daqui com alguma coisa dessa noite para pôr em prática. É isso que eu quero pedir, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. O assunto que eu tenho para falar é um tanto polêmico. É o assunto do momento. É o assunto que geralmente cria problemas. Eu vou fazer uma pergunta. Da onde você acha que vem o dinheiro? De onde é que você acha que vem as suas roupas, o seu alimento, o seu celular? Alguns trabalham, né? Pode até pensar, vem do meu salário. Outros devem ser do pai e a mãe, do tio, da avó, não sei, de alguém que está patrocinando, né? Dos royals. Mas da onde realmente vem o dinheiro? Vocês têm ideia? Existe um curso de finanças que já foi passado para alguns casais aqui no Aliança, que tem 12 temas. Ainda bem que eu não vou falar dos 12 hoje. Não ia dar tempo, né? Eu escolhi alguns. Eu acho que o que mais vocês estão preocupados é com a eternidade. Não estão preocupados com a eternidade? Eu escolhi alguns. A questão é, o que Deus fala sobre o dinheiro e as posses? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre as finanças? Creio que todos, pelo menos no início da sua vida, enfrentam dificuldade nessa área. Eu posso falar de mim que até os 30 anos de idade eu sofri muito na área financeira. Às vezes por fazer coisas erradas, por fazer negócios mal feitos. E às vezes porque não tive oportunidade. Mas será que eu não tive realmente oportunidade? Ou eu não soube aproveitá-las? Ou eu não estava pronto para as oportunidades? É isso que nós vamos descobrir hoje, o que Deus fala sobre o dinheiro. Qual é a sua parte nessa questão? Ou a nossa parte? O que significa contribuição? Muitos têm até um certo medo ou uma ideia errada sobre contribuição. Como investir ou no que investir? Essas perguntinhas é que nós vamos tentar entender aqui. 4 questões que nós vamos tentar entender. Então, qual é a parte de Deus? Qual é a nossa parte? O que é contribuição? E como investir o nosso dinheiro? Ou o dinheiro de cada um de vocês? Você pode ficar surpreso ao saber que a Bíblia trata muito desse assunto. Tem mais de 2.350
versículos, textos que falam sobre questões materiais, sobre dinheiro, sobre posses. A Bíblia fala de finanças porque Deus sabia e sabe, né, que Deus é presente, né, que o dinheiro ia ser problema em todos os sentidos. Abre a sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, versículos 6 ou 8. É um livro não muito conhecido, né? Mas é um pouco antes de Mateus, quase no final do Velho Testamento. Aí tá aí, daí fica mais fácil, tá? A NVI. Acharam? Aí diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. O que Deus está falando aqui? Tanto o ouro como a prata me pertence. Todos os tesouros me pertencem. Deus está falando aqui, da onde vem as riquezas, de quem é as riquezas. Em 1 Crônicas 29, procure lá. 1 Crônicas 29, do 10 ao 14. Essa é uma oração do rei Davi. Creio que vocês já conhecem, já ouviram falar a história do rei Davi. Alguns homens foram muito ricos na terra. Na Bíblia conta a história deles. Davi foi um deles. Olha a oração de Davi. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito seja, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder e a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que tu pudesses contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Vocês conseguem compreender com esses dois textos? Teria muitos outros para nós falarmos. Da onde vem a riqueza? Da onde vem o dinheiro? Tudo vem de Deus. Não existe uma nova fonte de renda. Você pode pegar o cientista mais inteligente, pode pegar o químico mais esperto, não sei, que crie uma nova fonte de renda que não seja da terra, que não seja da atmosfera, que não seja de Deus. Não tem aonde tirar novas coisas. Tudo aqui na terra funciona assim. Ou é uma troca, ou é transformado. Exemplo. Você trabalha, ganha um valor, vai e troca por um casaco. O cara que ganha o dinheiro do casaco, pega esse valor, troca por alguma outra coisa, uma outra mercadoria. Não sei. E assim vai. É uma corrente, uma cadeia que nem se diz, né? Se não for assim, se não for por troca, é por transformação. Como assim por transformação? Com trabalho, com tecnologia, muitas coisas são transformadas. Você pega o pó da terra, amassa ele, cozinha, transforma num tijolo. É uma coisa simples, mas o tijolo transforma-se num prédio. E assim vai.
o minerador retira o minério, transforma num metal, numa coisa brilhante, numa joia preciosa. Enfim, todas as coisas são feitas dessa forma. Ou são uma troca, ou são transformadas. Não existe uma nova fonte de renda, ou alguma coisa que alguém possa inventar e dizer, isso é minha. Isso não vem de Deus. Isso não vem da terra. Não existe. Então essa é a parte de Deus. Deus, Ele criou todas as coisas, Ele fez toda a estrutura para que nós pudéssemos viver debaixo da sua glória e usando as coisas que Ele preparou de antemão para nós. Esse é o nosso grande Deus que cantamos aqui. Esse é o Deus que mal conseguimos compreender, que sabemos alguma coisa dele, porque ele é muito grandioso, ele é muito esplendoroso. Então, essa é a questão. Então, podemos concluir aqui falando naquela linguagem mais jovial, que Deus é provedor. Deus é o nosso provedor, né? Tira o provedor, o servidor do seu computador, do seu notebook, sei lá o quê. Para que ele serve? Para estrovar, para ocupar um lugar. É assim que é Deus com nós. Tira Deus da nossa vida para ver para que nós servimos. Eu nem vou comentar para que nós servimos de acordo com a nossa própria carne. Deus provedor, o mesmo Deus que alimentou mais de 1 milhão de pessoas no deserto durante 40 anos com maná e outras coisas. O mesmo Deus que alimentou Elias usando corvos. Vocês já ouviram falar disso? Vamos abrir lá só para a gente conferir. 1 Reis 17. 1 Reis 17, do 2 ao 6. Encontraram aí? Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Bom, deixa eu falar o depois disso, explicar o depois disso. Porque Elias falou ao rei Acabe que não iria mais chover na terra durante 3 anos. Porque não ia mais brotar orvalho nem nada, a terra não ia produzir, porque o povo de lá estava aprontando, o povo estava adorando a outros deuses, Deus Baal, no caso lá, né? Então, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse, saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Queriate, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Queriate, ao leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Poxa vida, né? Que bichinho de estimação. Você já pensou ter um corvo de estimação em casa para ele trazer o seu café da manhã? Olha como Deus cuidou então de Elias. Mas não somente Elias, não somente todo aquele povo do deserto, mas o mesmo Deus que fez essas maravilhas e muitas outras que vocês já ouviram falar, também através de Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 peixes e 2 pães. E mais do que isso, o mesmo Deus que fez todas essas maravilhas é o Deus que te dá o teu sanduíche. É o Deus que te dá aquela porçãozinha de fritas, né? Às 6 da tarde, chega em casa cansado. É o Deus que te dá a tua roupa, te dá o teu calçado. Esse é o mesmo Deus, porque Deus não fez só aquilo naquela época, para aquelas pessoas, Ele continua fazendo hoje, Ele é o provedor. Então esse Deus
é o nosso Deus. Ah, mas eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. O meu pai e a minha mãe me dão dinheiro. Sim, eu concordo. Você trabalha, você tem o teu dinheiro, porque a Bíblia também diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. Isso é justo. Mas é Deus quem dá o trabalho para que você tenha esse dinheiro. É Deus que dá o trabalho aos seus pais para que eles possam ajudar e comprar as coisas que você necessita. Como eu já falei antes, não existe fonte nova de renda. Sempre vem de Deus. Então é simples. Concluindo essa parte de Deus, não existe nada fora de Deus. Para que a gente se agarre e possa dizer, isso é meu. Deus é o único provedor. Deus é o nosso provedor. Mas qual é a sua parte então? Qual é a nossa parte? Eu me incluo com vocês. Qual é a nossa parte? Abre Lucas, capítulo 16, 10 ao 12. Olha que interessante, né? Isso aqui, creio que um versículo desses, ele resumiria tudo na nossa vida. Tudo. Ali diz assim, Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Eu queria só parar, depois eu vou continuar lendo aqui. Você quer saber se você é uma pessoa honesta ou desonesta? Faça um teste. Experimenta um dia pegar qualquer valor em reais e sair e tentar comprar alguma coisa que você não consegue com aquele valor. Se você realmente quer aquilo e você não consegue comprar com aquele valor, você vai começar a ter ideias, pensar e armar estratégia para conseguir aquilo lá mesmo não tendo valor. E às vezes o diabo é tão malvado que ele vai te dar uma ideia ruim. Eu posso falar de mim, eu não vou falar de você. Mas já aconteceu de eu ir no mercado quando eu era novo e não ter dinheiro para comprar aquilo que eu queria comprar, mas eu dei um jeitinho. Eu saí do mercado com aquilo que eu queria. Então, a gente tem que abrir muito o olho com essa questão de honestidade, de fidelidade. Às vezes, o desejo da carne, a nossa fraqueza é muito maior do que aquilo que nós queremos fazer. Mas continuando aqui, se for fiel no pouco, é fiel no bastante. Assim, no 11, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O versículo 12, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Por que aqui Jesus está falando assim, quem lhes dará o que é de vocês? Porque só Deus pode dar o que é nosso. Ninguém mais pode dar o que é nosso. Quem é o dono de tudo? É Deus. Ninguém mais pode dar o que é nosso. Somente Deus pode dar. Então, se nós não formos dignos e fiéis com as coisas desse mundo, com as coisas dos outros, quem vai nos dar aquilo que de fato nos pertence, o que Deus quer nos dar? Como é que então nós podemos agir diante dessas circunstâncias? A primeira questão é que Deus nos colocou aqui na terra para sermos servos fiéis, administradores, pessoas que adquiram sabedoria, principalmente em lidar com as finanças. Quanto você ganha hoje? Não precisa responder. Vamos dizer assim que você ganha 1.500, mas você gasta 2. Tudo bem, daqui a pouco você tem os royals,
né? Você tem os patrocínios. Você pode gastar esses 2. Mas como você gasta? São perguntas interessantes para nós nos fazermos. Se por acaso você tivesse hoje que sair de casa e ir morar sozinho, ou casar, não sei, e administrar todas as suas finanças, você conseguiria? Você estaria preparado para pagar um aluguel, água, luz, comida, roupa, telefone, gás, transporte, estudos, saúde? Deixei algumas coisas fora, só peguei as principais. Quero falar uma coisa para as gurias que querem casar, querem levar o gatinho para casa. Abre um olho, vê se esse gatinho trabalha, se ele tem condições financeiras. Vê se vocês não vão passar fome junto depois. Porque na hora do sim, é até que a morte os separe. Da mesma forma, os rapazes querem levar uma gatinha para casa. Vê quanto custa essa gatinha. Vê as grifes que ela usa, as lojas que ela frequenta. Gente, isso é interessante. Vocês sabiam que o grande problema hoje das separações é a área financeira? Eu não estou falando dos cristãos, mas dos cristãos também. Um grande problema hoje dos casamentos que duram 6 meses, 1 ano, 2 anos é a área financeira. Então, faça uma análise ante uma pesquisa, não custa nada. Não custa nada. E não se preocupem com o amor. Eu já disse para algumas pessoas, o amor ele não termina. Se é amor, ele vai durar para sempre. E quanto mais, mais amor. O que termina é a paixão. Então, façam as contas. Quanto custa o amor? Então, essa questão é simples. É só você raciocinar e analisar o que você faz com o seu dinheiro. Fazer um orçamento do tipo assim, bom, está entrando tanto aqui, tanto ali, 10% aqui, 20% ali, 50% lá. Bom, vai faltar. Não, vai dar certo. Para dar certo, no mínimo tem que dar 0 a 0. Ou seja, não sobra e não falta, né? O melhor jogo fora de casa é o empate, né? Então, se você terminar empatado, não é um mau resultado. O problema é a derrota. O problema é a derrota. Então, cuide com essa. Essa é a principal parte que nós temos que saber. É que Deus, Ele está nos preparando. Ele está formando o nosso caráter. Vocês acham que quando o rei Davi foi escolhido para ser o sucessor de Saul, para ser rei, Deus abençoou ele e deu milhões de boiada, de ovelhas, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que? Não. Ele deu a Davi só aquilo que ele tinha. Aquela harpa, sei lá, que ele tinha, e aquele negócio chamado atirador, estilingue, bodoque, sei lá, como você conhece. Davi trabalhou muito tempo servindo Saul. Davi passou por necessidade. Em uma ocasião, eles ficaram 3 dias, ele e os soldados dele, sem comida. Quase morreram, estavam esgotados. Então, tudo isso fazia parte da preparação do caráter para que ele fosse um rei depois e governasse uma grande nação. Então você não pensa que Deus vai te pegar e te colocar como diretor da Apple em 6 meses. Pode abandonar. É Deus quem dá os talentos. É Deus. Vamos ler só um pedacinho de Mateus 25 que fala sobre os talentos.
Mateus 25, só vamos ler do 19 ao 23, porque ela é uma parábola meia longa e eu não quero também tomar muito tempo. Eu acho que roubaram o meu capítulo aqui, o 25. Tá. 19 ao 23. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Só até aí. Deus dá os talentos para que nós administremos, para que nós cuidemos. Qual é o servo bom e fiel? É aquele que administra de acordo com a vontade do seu Senhor. É aquele que multiplica os talentos. Cabe a nós multiplicar os talentos. Isso é o preparo para nós. É assim que funciona. Quando Deus dá para você 100% de alguma coisa, de um valor X, vamos supor, então você pensa, bom, eu recebi tanto, isso aqui é meu. Depois eu vou falar um pouquinho sobre contribuição, bem rapidinho. Mas muitos conhecem a Bíblia como 10% de contribuição ao Senhor. Isso no Novo Testamento não é assim. Cada um deve contribuir com o seu coração. Mas enfim, daí a pessoa pensa, bom, 10% para o Senhor, 90% é meu. Eu tenho certeza absoluta que aqueles 10%, se você contribuiu de coração, foi a única parte que você não precisa se preocupar. Porque os outros 90%, Deus vai querer que você preste conta. É daquilo que eu não contribuo para a obra do Senhor, é daquilo que eu penso que é meu, é que eu vou prestar conta para Deus. Então, muito cuidado com essa conta. Bom, já paguei todas as minhas contas, já fiz tudo que eu precisava fazer, agora sobrou um dinheirinho, então, bom, deixa eu ver no que eu vou gastar em uma coisa para me dar prazer. Depende. Abre o olho, como você vai usar esse dinheiro, porque primeiro de tudo, não existe dinheiro sobrando. Vocês sabiam disso? Sempre que tem um dinheiro sobrando, Deus tem um propósito para aquele dinheiro mais lá para frente. Você ainda não sabe. Não te afoba. Deixa ele quieto. Não te precipita. Não faça um gasto desnecessário que, se você ainda não entendeu o que Deus quer com aquele dinheiro. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Administrar com sabedoria, com fidelidade, porque é essa a questão. É a parte que nós vamos ter que prestar conta para Deus. É quando chegar diante dele, ele vai perguntar: o que você fez com aquele 90% lá que te dei? Eu enterrei aquele talento que o Senhor me deu porque eu fiquei com medo. Foi o que aconteceu com o servo mau e infiel. Ele enterrou o talento. Deus: não, peraí, não foi isso que eu pedi para ti, não foi isso. Nós vivemos numa era, hoje, em que as pessoas, elas mudam os seus padrões, os seus próprios padrões de honestidade de acordo com a circunstância. Você já percebeu que hoje tem mais lei para defender a coisa errada do que para fazer a coisa certa? Os próprios escritores da lei, desculpe se alguém aqui está estudando para direito, alguma coisa nesse sentido, mas os próprios advogados e juízes, eles chegam a um ponto de que a lei está tão confusa,
e favorece mais as pessoas ruins do que as pessoas honestas. Está bem desse jeito. Então as pessoas estão distorcendo as coisas, levando para o lado do errado, porque elas querem levar vantagem em tudo. Mas a questão é, qual é a sua decisão? Qual é a nossa decisão quando eu preciso fazer a coisa certa? E se eu tiver que fazer a coisa certa, eu vou ter um certo prejuízo. Quer algum exemplo? Quando você vai comprar alguma coisa, e a pessoa diz, olha, eu te vendo essa bolsa aqui, ó, com licença, tá? Ela custa 200, mas se for sem nota, eu consigo te fazer 150. Eu te vendo o relógio aqui, ó, o relógio custa tanto, com nota ou sem nota. Hoje está bem complicada essa área. Todo mundo quer levar alguma vantagem. Então, você tem que tomar uma decisão certa na hora. O grande problema hoje está no profissional liberal, na mão de obra. Porque ainda empresas, comércios e tais, por causa da nota eletrônica, o governo está conseguindo controlar em certa parte. Mas o profissional liberal, a mão de obra, muitas vezes, ninguém sabe. Então, eu sou pintor. Olha, eu vou pintar a parede aqui, essa sala aqui, eu quero R$2.000 para pintar. Aí, mas espera aí, nós aqui somos cristãos, nós queremos uma nota. Mas cara, nem tem empresa. Como é que eu vou te dar uma nota? Só se eu conseguir com o meu amigo, tá, mas aí eu vou ter que cobrar tanto, porque, se eu não me engano, é 5% ou 8%. Gente, vocês não fazem ideia como é difícil ser fiel nos dias de hoje. Como é difícil. Eu não sei quantos aqui já tiveram esse problema. Quantos têm carro. Mas quem se envolve num sinistro de carro, muitas vezes tem seguro. Só que seguro tem uma franquia. Aí você vai no chapeador. Cara, meu amigo, mas eu não podia, tal. Olha, quanto é que a franquia é tanto? Bom, deixa eu fazer um orçamento aqui, eu vou jogar isso aqui, a seguradora vai diminuir um pouco e tal, mas daí rachamos aqui, você paga metade dessa franquia. Tem jeito para tudo. Por isso que eu digo que as leis e o jeito e as pessoas, elas buscam os padrões de honestidade para os seus próprios bens. Não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas às vezes na empresa que eu trabalho, olha, sábado vai ter celebração jovem, nós vamos ter que marcar no chão com umas fitas e tal. Tem um rolo de fita lá na empresa, vou trazer, vou pegar. De quem que era aquele rolo de fita mesmo? Lá na sala que eu trabalho eu estou precisando de uma caneta marca-texto para mim anotar as coisas da Bíblia, uma coisa importante, né? Ninguém vai dar falta dessa caneta marca-texto. Aquele cabinho do USB que está lá na gaveta estrovando lá, do meu chefe, que ele joga tudo lá só para incomodar, pendrive, sei lá, nem vai dar bola. Não sei. Tem um monte de gente que leva vantagem nas coisinhas. Pensa que está fazendo uma grande coisa. Que leva 4, 5 parafusos para casa de uma empresa no bolso. Uma chavinha de fenda, Phillips para afrouxar um parafuso. Pior do que isso, ainda a gente tem o vício de pegar coisas emprestadas e não devolver. Esquecer de devolver. Ou então devolver com algum problema. Eu peguei aquela máquina meio que assim fritou os rolamentos, mas eu vou devolver, o cara nem vai saber. Depois, sei lá quando é que ele vai usar, ele nem vai se lembrar que fui eu que estraguei a máquina. Aquele livro também que me emprestou, rasguei uma página lá, mas o livro, vou entregar o livro fechado, quem é que vai saber que eu rasguei a página, né? Aquele guarda-chuva, naquele dia de chuva você emprestou o guarda-chuva, o cara quebra aquela varetinha, né? Aí fecha o guarda-chuva, depois amaradinho, bonitinho, depois de uma semana, diz, tá aqui teu guarda-chuva, obrigado, cara. Gente, por isso que Mateus diz, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, quem é fiel no pouco, é fiel no bastante. Quando o Senhor vai distribuir os talentos, Ele vai procurar quem? O servo bom e fiel? Ou o servo mau e infiel?
essas questões parecem que não são nada, mas elas são vistas por Deus, todas elas. E essas questões, elas definem, elas determinam a pessoa que eu vou ser, desde pequenininho, desde jovenzinho que nem vocês. Você vai ser um grande homem, um grande administrador, uma pessoa importante, se você começar desde cedo, se começar a fazer a coisa certa. De novo, como eu falei, fiel no pouco, fiel no bastante. Creio que dá para nós concluirmos assim. Essa é a nossa parte, então. A primeira parte é a parte de Deus. Ele é o nosso provedor de tudo. A segunda parte é a nossa parte. Qual é a nossa parte, então? É sermos fiel. É sermos administradores fiéis. Pessoas que podem ser confiáveis. Pessoas que não só Deus, mas as outras pessoas possam confiar. E isso influi muito também na questão contribuição. Vocês vão ver como é importante a contribuição na área de fidelidade. Talvez não para as pessoas, mas para Deus. Abre em 2 Coríntios capítulo 9. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Ali diz o seguinte: lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, essa é a questão da contribuição. No Velho Testamento, era 10%. Por que era 10%? A história dos 10% surgiu por causa das 12 tribos. 11 tribos trabalhavam no campo, cuidavam dos animais, enfim. E a tribo dos levitas, de Levi, cuidavam das coisas de Deus, dos afazeres, enfim. As outras 11 tribos tinham que dar a 10ª parte cada uma para que aquela tribo de Levi tivessem alimentos, fossem sustentados. Né? Mais ou menos que nem os políticos de hoje. A grande maioria trabalha para dar uma parte para que os políticos possam viver. Correto? Deixa para lá. Deixa para lá. Então a questão aqui não é os 10%. O que Paulo está dizendo em 2 Coríntios é que cada um deve contribuir de acordo com o seu coração. Não por obrigação, não com pesar, não com dor. Uma contribuição sincera, uma contribuição fiel. Contribuir é uma forma de você mostrar a sua fidelidade para Deus. E também é a forma que Deus vai poder te abençoar. Ele começa dizendo aqui, primeiro, que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Ou seja, Deus já está fazendo uma promessa antes mesmo de falar da contribuição. Então, as promessas de Deus, Ele sempre cumpre. Se tem uma coisa que a gente não pode discutir, é a fidelidade de Deus. Eu poderia falar aqui uma mensagem só sobre a fidelidade de Deus. Ele sempre foi fiel àquilo que Ele falou, as promessas. Se alguém não é fiel, somos nós. Tá? Se alguém não é fiel, somos nós. Então, abra Salmos 100, capítulo 100, versículo 5. 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Esse é o versículo que melhor define a fidelidade de Deus. Permanece para sempre, por todas as gerações. Abre Malaquias 3:10. É um pouquinho antes do Novo Testamento.
quase no final do Velho Testamento. Malaquias 3:10. Ali diz assim: tragam o dízimo, todo o depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Tem muitas partes no Novo Testamento também que fala então sobre as bênçãos do Senhor quando a gente é fiel. Mas a questão é sempre a mesma. Deus só quer que eu seja fiel. E se eu não for fiel na contribuição, se eu não for fiel nas pequenas coisas, com certeza Ele não me dará coisas maiores para administrar. Eu vou ser aquele servo mau e infiel. Para finalizar, o último tema então, como investir? Esse é o grande problema que nós temos hoje. Hoje investir é muito complicado, o mercado está instável. De uns tempos para cá a gente não tem mais nem noção dos preços. Tu vai comprar uma coisa num lugar, tu vai no outro lugar, às vezes tu leva um choque de ver a diferença que tem, porque o povo perdeu a noção das coisas, em muitas coisas, né? Mas como investir? Provérbio 21:5. Provérbios 21:5. Aí diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O primeiro princípio, então, de investir é fazer planos. Você não pode sair assim a moda louco e gastar. Primeiramente, você tem que planejar. Ali diz assim, a primeira questão é fazer planos elaborados, porque isso vai levar à fartura. O que não tem que fazer, então? Se apressar, porque os apressados acabam na miséria. Quanta gente que ganhou milhões e acabaram na miséria? Quantos que já passaram na televisão que ganharam na Mega Sena e perderam tudo? Porque eles não estavam preparados para administrar. Eles não tinham planos. Eles foram pegos de surpresa. Para muita gente o dinheiro a mais não é uma coisa boa, é um mal. Para muitas pessoas o dinheiro faz mal. Ainda bem que não é para nós. Ainda bem, né? O segundo princípio, então o primeiro é planejar. O segundo, ore antes de cada compra. Por que orar antes de cada compra? Você já foi fazer uma compra e depois, antes de chegar em casa, já se arrependeu de ter comprado aquilo? Quantas vezes já aconteceu? Então, ore, peça para Deus, Deus, me mostra se é isso mesmo. Eu tenho que comprar um violão. Joia, maravilhoso. Mas você não planejou, não se organizou, foi no primeiro lugar e comprou. Depois chegou em casa e viu que você, além de pagar mais caro, ainda comprou uma porcaria. Então, ore antes, peça a direção de Deus. Terceiro, esse é essencial. Economize. Terceiro princípio, economize. Não gaste tudo antes de ganhar. Por exemplo, se você comprar coisas antes de ganhar, quando você terminou de pagar, você já viu que aquilo que você comprou já está velho. Que você, na verdade, você praticamente não aproveitou. Porque você ficou preocupado o tempo todo em pagar aquilo. E quando terminou de pagar, já... Quarto princípio, compre só o que realmente você vai usar. Eu queria fazer um desafio para vocês. Estamos um pouquinho atrasado. Que pena. Vou acelerar um pouquinho.
Mas eu queria fazer um desafio para vocês. Compre só aquilo que você vai usar. Vocês vão no seu quarto, no quarto de cada um, pegue uma caixinha e começa a colocar dentro aquilo que você não usa. Quanta coisa você vai ver que você tem naquelas prateleiras, aquelas gavetas, em lugares que, eu não sei quem mora em casa, que às vezes a mãe não consegue nem limpar. Quando ela vai limpar, ela demora mais tempo tirando as coisas e arrumando de volta do que limpando. Esses são os 4 princípios básicos. Planejar, orar antes, economizar e comprar aquilo que você realmente vai usar. Fuja da concorrência. Fuja da televisão, dos comerciais de televisão, da internet, dos catálogos, das promoções. Promoção de até 70% de desconto. É aquela loja nova que veio agora, não sei o que, jovem aqui em Bento. Tudo jovem. Até 70% de desconto. Gente, ninguém vende nada para não ganhar dinheiro. Não te iluda. Se tem 70% de desconto, já teve um acréscimo de 100% antes. Porque o lojista vai ter o lucro dele sim. Ele não vai sair perdendo. Não faça prestações eternas. Eu vou comprar o meu iPhone. 12 meses para pagar. 18 meses para pagar. Parcelinha. Né? Aí quando você terminou de pagar, ele já está riscado, algumas funções já não funcionam mais, ele se desliga sozinho e você vai ver que ele é um museu porque já tem outros bem mais modernos. O seu tênis, a sua jaqueta, a sua roupa, compre se possível sempre com o dinheiro. Sabe, é tão fácil na loja, nossa, mas é só R$ 9,99. Sim, R$ 9,99, mas o carnê tem 24 páginas de R$ 9,99. Se você pensar hoje que você consegue pagar uma prestação de R$ 9,99, que seja R$10, pense, eu posso abrir uma poupança e botar R$10 por mês na poupança. Não dá? Se você não consegue, faz um carnê para a poupança. E depois que você pegar o hábito de guardar um dinheirinho, você consegue guardar valores maiores. Por que eu estou falando isso? Porque vocês são jovens. Porque vocês estão começando a vida. Vocês não vão esperar ter cabelos brancos, barba branca, andar de bengala, para daí então pensar em ter as coisas necessárias para ter uma vida em paz, para ter um equilíbrio financeiro. Porque daí vai ser tarde, aí vai ser mais complicado. Então, essa é a questão de como investir. Agora, o mais importante ainda é no que investir. Mais uns 5 minutinhos já terminamos. No que investir? Primeira questão, se você puder, invista em ferramentas de trabalhos. Sabe o que é uma ferramenta de trabalho? É aquilo que te dá retorno. Se você vende lenha, compra uma motosserra boa, um machado. Se é lenhador, compra um bom machado. Se você investir na sua ferramenta de trabalho, você pode ter algum retorno. Se você trabalha como, negócio de computadores, compre um computador bom, para você ter em casa, mesmo que você tenha lá na empresa. Se você é motoboy, compre uma moto boa, que não te dê problema, que não te dê manutenção. Enfim, se você é um eletricista, um eletrônico, compre a melhor chave, o melhor alicate. Compre as coisas que vão te dar retorno. Esse é o primeiro e mais importante motivo de investimento. O segundo motivo, invista em coisas que possam capitalizar. Como é que é essa palavra? É isso mesmo. Que capitalizam. Tipo, que você não vai perder dinheiro depois. Compre um terreno, compre um apartamento, uma casa que você um dia vai precisar, se você ainda não tem.
Todo mundo precisa de uma moradia, todo mundo precisa de um meio de transporte. Então, todo mundo precisa ter algum capital que, por pior que um dia aconteça, você possa vender e receber o dinheiro. Mas não adianta comprar coisas que eletrônicas, por exemplo, tão caras, como eu falei antes do iPhone, que depois nem de presente você não consegue dar para alguém já, porque ele já tem um mais moderno, teu amigo. Ele não vai querer de presente. Então, os investimentos têm que ser planejados e pensados a longo prazo. Quem não planeja, quem quer tudo às pressas, acaba na miséria. É assim que funciona. E terceiro e último, invista no reino de Deus. Se não for com dinheiro, que você não tem muita condição, invista o seu tempo, a sua capacidade, as suas habilidades. Invista no reino de Deus, que com certeza Deus que é fiel, Ele vai retribuir. Ele vai te abençoar. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Ele quer que você seja um administrador fiel. É isso que Deus quer de nós. No pouco e no bastante. Para finalizar, Provérbios 16:3. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses capítulo 3, 23 e 24, que diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Gente, me desculpem que eu não sabia que era para falar só 1h20. Passei um pouquinho do tempo, mas é importante. Levem isso para casa. Essas 4 áreas da vida de vocês, para dar certo nas finanças. Primeiro, entendam, compreendam que tudo vem de Deus, que não existe magia. Segundo, Deus é fiel e a nossa parte é ser fiel. Por isso que nós temos essa frase, ser semelhante a Cristo. Essa é a nossa parte. Terceiro, seja fiel no pouco, contribui com o Senhor, faça a tua parte, porque só assim Ele vai te dar muitos talentos para você administrar. E quando você for investir, ore, peça sabedoria a Deus e invista diante daquilo que realmente é a vontade de Deus, com sabedoria. Seja um administrador fiel. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer porque compreendemos que tudo vem de Ti. Compreendemos, ó Pai, que estamos aqui para crescermos, para termos uma vida parecida com a de Cristo, para sermos servos bons e fiéis. Senhor, que Tu conduza cada jovem, que Tu dê a cada um sabedoria, capacidade, e que cada um possa alcançar, ó Deus, os seus objetivos, os seus alvos, alcançar a sua independência financeira, mas sempre dentro da Tua vontade e da honestidade. Que ninguém aqui seja desonesto, que ninguém tente burlar, Senhor, a Tua palavra, burlar a Tua lei para levar vantagem. É isso que eu quero pedir, ó Pai. Abençoa a cada coração, a cada jovem que está aqui nessa noite. No nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.